Ela acordou com a casa cercada de leões e sem telefone. Então ela fez o impossível. Carmen Oliveira despertou com um rugido que fez as paredes da pequena casa tremerem. Aos 68 anos, havia passado 45 como veterinária, mas nunca experimentara um despertar como aquele. Ao abrir os olhos, outro rugido ecoou, desta vez mais próximo. Seu coração disparou quando percebeu que o som vinha de fora, bem ao lado da janela do quarto. Carmen levantou devagar, cada movimento calculado, e caminhou até a cortina. Com dedos trêmulos, abriu uma pequena fresta e quase desmaiou com o que viu. 6 leões enormes caminhavam tranquilamente pelo terreno em volta de sua casa. Machos adultos com jubas douradas que brilhavam sob o sol matinal, alguns deitados na sombra da varanda, outros bebendo água da velha bacia que deixava para os cães da vizinhança. Carmen fechou os olhos e os abriu novamente, esperando que fosse um pesadelo. Mas os felinos continuavam lá, majestosos e imponentes, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estarem. A mente da veterinária aposentada começou a trabalhar rapidamente. Ela morava sozinha naquela casa simples na periferia de Brasília, a cerca de 15 quilômetros do Centro de Conservação Animal, onde trabalhara por 2 décadas antes de se aposentar 3 anos atrás. O local era isolado, cercado por um terreno amplo que sempre fora perfeito para sua tranquilidade, mas que agora se transformara numa armadilha. Correu até o telefone fixo na sala. Nada. A linha estava completamente muda. Pegou o celular na mesinha de cabeceira. Sem sinal. Aquilo não podia ser coincidência. Carmen tentou se acalmar e pensar logicamente. Como veterinária experiente, sabia que leões não apareciam do nada em Brasília. Esses animais tinham que ter vindo de algum lugar, e o único local próximo que abrigava felinos desse porte era exatamente o centro de conservação onde ela trabalhara. Uma sensação gelada percorreu sua espinha. Se os leões tinham escapado do centro, algo muito sério havia acontecido. Mas como? As instalações eram seguras. Ela mesma havia ajudado a projetar os recintos anos atrás. Voltou cautelosamente até a janela e observou os animais com mais atenção. Todos pareciam calmos, não demonstravam sinais de estresse ou agressividade. Na verdade, alguns até pareciam familiares. Foi quando notou algo que a deixou ainda mais confusa. O leão maior, um macho imponente com uma juba impressionante, tinha uma pequena cicatriz na orelha esquerda. Carmen conhecia aquela marca. Era o Bruno, um leão que ela havia tratado quando filhote, após ele chegar ao centro vítima de maus tratos. Meu Deus, sussurrou para si mesma. Bruno, é você mesmo? O animal levantou a cabeça na direção da janela, como se tivesse ouvido seu nome. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e Carmen sentiu uma conexão estranha, como se o leão a tivesse reconhecido. Mas a sensação de alívio durou pouco. Se Bruno e os outros estavam ali, significava que algo terrível havia acontecido no centro. E ela estava completamente isolada, sem comunicação com o mundo exterior. Carmen se afastou da janela e começou a andar pela casa, tentando entender a situação. Não fazia sentido os animais terem escapado por acidente. As travas dos recintos eram especiais, impossíveis de serem abertas pelos próprios felinos. Alguém tinha que ter liberado os leões intencionalmente. Mas quem faria uma coisa dessas? E por quê? A resposta começou a se formar em sua mente e ela não gostou nada do que pensou. 3 meses atrás, Carmen havia feito uma denúncia formal contra o novo diretor do Centro de Conservação, Roberto Menezes. Ela descobrira que ele estava desviando recursos destinados ao cuidado dos animais e suspeitava que havia outras irregularidades acontecendo. Roberto não havia gostado nada da denúncia. Ele era um homem poderoso, com conexões políticas importantes, e não estava acostumado a ser questionado. Nas últimas semanas antes da aposentadoria de Carmen, ele havia deixado claro que ela estava criando problemas desnecessários. Você deveria ser mais cuidadosa com suas acusações, Carmen, ele havia dito na última conversa que tiveram. Às vezes, mexer com pessoas erradas pode trazer consequências inesperadas. Na época, ela havia interpretado aquilo como uma ameaça vazia,
própria de um homem arrogante tentando intimidá-la. Mas agora, olhando para os 6 leões em seu quintal e sem qualquer meio de comunicação, começava a entender que talvez Roberto fosse mais perigoso do que imaginava. Carmen voltou à janela e observou novamente os animais. Eles continuavam calmos, alguns até dormindo ao sol. Mas a presença deles ali não era normal, e ela precisava descobrir exatamente o que estava acontecendo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Foi quando ouviu o som de um motor se aproximando. Carmen correu até a janela da frente e viu um carro preto parando na estrada, a cerca de 100 metros de sua casa. De dentro, saiu Roberto Menezes, acompanhado de 2 homens que ela não reconheceu. O coração de Carmen disparou. Roberto estava ali, observando a casa cercada pelos leões, e ele não parecia nem um pouco surpreso com a situação. "Está vendo, pessoal?" Ela ouviu a voz dele chegando até a casa. "Exatamente como eu disse. A veterinária aposentada que tanto gosta de cuidar de animais agora está tendo a oportunidade de conviver bem de perto com eles." Os homens riram e Carmen sentiu um frio na barriga. Aquilo não era um acidente. Roberto havia orquestrado toda a situação. "E o telefone?" perguntou um dos homens. "Cortamos a linha durante a madrugada. O sinal de celular também está bloqueado. Ninguém vai saber o que aconteceu aqui até que seja tarde demais." Carmen se afastou da janela, o coração batendo tão forte que parecia sair do peito. Roberto queria se vingar dela pela denúncia e havia encontrado uma forma cruel de fazer isso. Ela estava presa em sua própria casa, cercada por animais selvagens, completamente isolada do mundo. Mas Carmen não era uma mulher que se intimidava facilmente. 45 anos trabalhando com animais a haviam ensinado que, mesmo nas situações mais perigosas, sempre havia uma saída. Era preciso apenas manter a calma e usar a inteligência. Ela conhecia os leões que estavam em seu quintal. Havia cuidado de pelo menos 4 deles quando eram filhotes ou jovens. Se conseguisse se comunicar com eles da forma correta, talvez pudesse encontrar uma maneira de sair daquela situação. Carmen foi até a cozinha e verificou o que tinha de comida. Na geladeira encontrou cerca de 2 quilos de carne bovina que havia comprado para fazer um ensopado. Não era muito, mas poderia servir como distração caso precisasse. Voltou à janela do quarto e observou novamente os leões. Bruno continuava próximo à varanda, deitado na sombra. Ao lado dele estava uma fêmea que Carmen também reconheceu. Era a Bela, que chegara ao centro ainda filhote depois de ser encontrada ferida numa fazenda. A veterinária respirou fundo e tomou uma decisão que poderia salvar sua vida ou colocá-la em perigo mortal. Ela ia tentar se comunicar com os animais. Carmen abriu cuidadosamente a janela do quarto. O som fez alguns leões levantarem a cabeça na direção dela, mas nenhum demonstrou agressividade. "Bruno", ela chamou baixinho. "Bruno, é a Carmen. Você se lembra de mim?" O leão maior ergueu completamente a cabeça e a olhou fixamente. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, os dois se encararam. Então, para espanto de Carmen, Bruno se levantou e caminhou lentamente em direção à janela. "Isso mesmo, menino", ela continuou com voz suave. "Sou eu mesma. A titia Carmen que cuidou de você quando era pequeno." Bruno parou a cerca de 3 metros da janela e se sentou como se estivesse esperando instruções. Carmen sentiu uma pontada de esperança. O animal realmente parecia se lembrar dela. "Muito bem, Bruno. Agora preciso que você e seus amigos me ajudem, está bem?" Era uma tentativa desesperada, Carmen sabia disso. Leões eram animais selvagens, não cães domésticos. Mas ela não tinha muitas opções. Lentamente, Carmen saiu do quarto e foi até a cozinha. Pegou um pedaço pequeno de carne e voltou à janela. Com muito cuidado, jogou o pedaço para Bruno, que o pegou no ar com facilidade. "Bom menino", ela disse, tentando manter a voz calma, apesar do medo. Os outros leões começaram a se aproximar, atraídos pelo cheiro da carne. Carmen pegou mais pedaços e os jogou estrategicamente, fazendo com que os animais se afastassem da porta da frente da casa. Era arriscado,
mas parecia estar funcionando. Os leões estavam ocupados com a comida e não mostravam sinais de agressividade em relação a ela. Carmen aproveitou o momento para sair da casa pela porta dos fundos. Seu coração batia disparado, mas ela se moveu com cuidado, evitando movimentos bruscos que pudessem assustar os animais. O quintal dos fundos estava livre de leões. Carmen correu até o pequeno galpão, onde guardava ferramentas e alguns equipamentos. Lá dentro, encontrou o que procurava: um radiotransmissor antigo que usava para se comunicar com colegas durante expedições para resgatar animais feridos. Com dedos trêmulos, Carmen ligou o aparelho e tentou sintonizar uma frequência que sabia ser usada pela equipe de resgate de animais da região. Alô, alô, ela sussurrou no microfone. Aqui é Carmen Oliveira. Preciso de ajuda urgente. Estou na minha casa na estrada do Jardim Botânico, quilômetro 23, cercada por leões que escaparam do centro de conservação. Silêncio. Carmen tentou outras frequências, mas sem sucesso. O rádio era velho e sua potência era limitada. Ela precisava de outra estratégia. Foi quando ouviu vozes vindo da frente da casa. Roberto e seus comparsas tinham se aproximado. Quanto tempo você acha que ela vai conseguir ficar aí dentro? Perguntou um dos homens. Não muito, respondeu Roberto. Os leões estão há quase 24 horas sem comer direito. Quando a fome apertar, não vai ter lembrança de veterinária que segure. Carmen sentiu um arrepio. Roberto havia planejado tudo meticulosamente. Ele queria que ela sofresse antes que algo terrível acontecesse. E se alguém aparecer aqui? Perguntou o outro homem. Ninguém vai aparecer. Esta casa é isolada, e eu me certifiquei de que ela não teria como pedir ajuda. Amanhã de manhã, quando formos buscar os leões, vamos encontrar apenas uma tragédia lamentável. A veterinária aposentada que tentou ajudar animais selvagens e acabou sendo atacada por eles. A frieza com que Roberto falava fez Carmen sentir náusea. Ele estava disposto a deixá-la passar por uma situação terrível, apenas para se vingar de uma denúncia legítima. Mas Carmen não ia desistir. Ela voltou para dentro de casa e começou a pensar em outras opções. Havia um telefone fixo antigo no porão, conectado a uma linha independente que instalara anos atrás para emergências. Roberto provavelmente não sabia da existência dele. Carmen desceu ao porão e encontrou o telefone coberto de poeira. Com o coração na garganta, discou o número da polícia. Para sua surpresa e alívio, a chamada foi completada. Polícia Militar, como posso ajudá-la? Por favor, preciso de ajuda urgente. Carmen sussurrou. Meu nome é Carmen Oliveira. Estou na estrada do Jardim Botânico, quilômetro 23. Minha casa está cercada por leões que foram soltos intencionalmente por um homem chamado Roberto Menezes. Ele está me ameaçando. Senhora, a senhora disse que sua casa está cercada por leões? Sim, 6 leões adultos. Eles escaparam do centro de conservação, mas não foi acidente. Roberto Menezes, o diretor do centro, os soltou aqui para me intimidar. Eu fiz uma denúncia contra ele e agora ele quer se vingar. Entendo. Vamos enviar uma equipe imediatamente. A senhora consegue se manter segura até nossa chegada? Por enquanto, sim. Os animais me conhecem. Eu era veterinária no centro onde eles viviam. Mas não sei por quanto tempo vou conseguir manter a situação sob controle. Estimamos chegar aí em cerca de 40 minutos. Tenha cuidado e tente não provocar os animais. Carmen desligou o telefone e respirou aliviada. A ajuda estava a caminho. Agora ela só precisava resistir por mais 40 minutos. Ela subiu do porão e voltou à janela do quarto. Os leões continuavam espalhados pelo quintal, alguns descansando, outros caminhando lentamente. Bruno ainda estava próximo à varanda e de vez em quando olhava na direção da janela onde Carmen estava. Do lado de fora, ela podia ouvir Roberto conversando com os 2 homens. Eles pareciam estar elaborando os detalhes de como explicariam o acidente que aconteceria com ela. Vamos dizer que os leões escaparam durante a madrugada, Roberto estava dizendo. Quando chegamos aqui de manhã para procurá-los, encontramos a casa cercada. Infelizmente, não conseguimos chegar a tempo de salvar a pobre veterinária.
E as evidências de que cortamos o telefone? Perguntou um dos homens. Não há evidências. Usamos equipamentos que não deixam rastros. E mesmo que houvesse, quem vai investigar muito profundamente a situação de uma mulher isolada que foi atacada por animais selvagens? Carmen sentiu raiva crescer dentro dela. Roberto não apenas queria prejudicá-la, como também estava disposto a manchar sua reputação e memória com mentiras. Mas ela não ia permitir que isso acontecesse. Carmen voltou à cozinha e pegou o resto da carne que tinha. Dessa vez, não ia apenas distrair os leões. Ia tentar algo muito mais arriscado. Ela saiu novamente pela porta dos fundos e caminhou lentamente em direção ao quintal da frente. Quando virou a esquina da casa, ficou cara a cara com 2 dos leões menores. Por um momento que pareceu eterno, os 3 se encararam. Carmen controlou sua respiração e falou com voz suave. Olá, meninos. Lembram da titia Carmen? Um dos leões, um macho jovem que ela reconheceu como sendo o Rex, inclinou a cabeça ligeiramente, como se realmente estivesse tentando se lembrar dela. Isso mesmo, Rex. Sou eu. A pessoa que cuidou do machucado na sua pata quando você era pequeno. Carmen estendeu a mão lentamente, segurando um pedaço de carne. Rex se aproximou cautelosamente e pegou a comida com delicadeza, quase sem tocar nos dedos dela. Muito bem, meu menino. Agora preciso que vocês me ajudem com uma coisa. Carmen sabia que estava apostando sua vida numa conexão emocional que talvez existisse apenas em sua imaginação, mas não tinha escolha. Ela caminhou lentamente em direção à frente da casa, com Rex e o outro leão a seguindo. Quando chegou à varanda, Bruno também se aproximou, junto com os outros 3 felinos. Do outro lado do quintal, Roberto e seus comparsas observavam a cena com espanto. O que diabos ela está fazendo? Murmurou um deles. Não sei, mas se ela der um passo em falso, os leões vão atacá-la, respondeu Roberto, parecendo incomodado com o que estava vendo. Carmen respirou fundo e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela desceu da varanda e caminhou lentamente em direção ao portão, seguida pelos 6 leões. Vocês querem voltar para casa, não é mesmo? Ela falou com os animais. Roberto foi muito cruel com vocês, trazendo vocês para longe do lugar onde se sentem seguros. Quando chegou ao portão, Carmen se virou e encarou Roberto diretamente. Acabou, Roberto. Ela gritou para que ele pudesse ouvir. Eu sei exatamente o que você fez e a polícia já está a caminho. O rosto de Roberto ficou vermelho de raiva. Isso é impossível. Cortamos todas as suas comunicações. Você esqueceu da linha do porão, Carmen respondeu. Aquela que instalei há 10 anos para emergências. A polícia vai estar aqui em menos de meia hora. Roberto praguejou alto e se virou para os 2 homens. Vamos embora. Agora. E os leões? Perguntou um deles. Deixem os leões. Não podemos ser encontrados aqui quando a polícia chegar. Os 3 homens correram para o carro e saíram em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira. Carmen ficou sozinha com os 6 leões, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Roberto havia fugido, mas ela ainda precisava lidar com os animais até a chegada da ajuda. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, Bruno se aproximou mais de Carmen e se sentou ao lado dela como um cão gigante. Os outros leões também se aproximaram, formando um semicírculo ao redor dela. Eu sei que vocês estão confusos, Carmen falou suavemente. Roberto tirou vocês do lugar onde se sentiam seguros e trouxe para um lugar estranho. Mas logo vocês vão voltar para casa. Durante os próximos 20 minutos, Carmen ficou ali sentada no chão, cercada pelos leões, conversando com eles como se fossem velhos amigos. E de certa forma, eram mesmo. Ela lembrava de cada um deles quando eram mais jovens. Bruno, que chegara ferido e desnutrido. Bela, que havia sido rejeitada pela mãe e precisou ser alimentada na mamadeira. Rex, que quebrou a pata e ela mesma havia feito a cirurgia para colocá-la no lugar. Eram animais que ela havia ajudado a salvar. E agora eles haviam retribuído o favor, mesmo sem saber. O som de sirenes se aproximando interrompeu os pensamentos de Carmen.
3 carros da polícia e 2 caminhões do Corpo de Bombeiros apareceram na estrada. "Fique onde está", gritou um policial através de um megafone. "Não faça movimentos bruscos." Carmen levantou uma das mãos lentamente. "Os animais estão calmos", ela gritou de volta. "Eles me conhecem, mas vão precisar de tranquilizantes para serem transportados de volta ao centro de conservação." Durante a próxima hora, Carmen trabalhou junto com os veterinários do Corpo de Bombeiros para sedar os leões de forma segura. Sua experiência foi crucial para que todo o processo ocorresse sem acidentes. Enquanto os animais eram cuidadosamente colocados nos caminhões especiais para transporte, Carmen conversou com os policiais, contando toda a história desde a denúncia que fizera contra Roberto até os eventos daquele dia. "A senhora tem certeza de que foi Roberto Menezes quem orquestrou tudo isso?" perguntou o delegado. "Tenho certeza absoluta. Eu o ouvi confessando para os comparsas dele. Ele queria que parecesse um acidente para se vingar da denúncia que fiz contra ele. Vamos investigar tudo detalhadamente e vamos emitir um mandado de prisão contra ele." 3 horas depois, quando o último leão foi colocado no caminhão e todos os veículos oficiais partiram, Carmen finalmente se permitiu relaxar. Ela havia sobrevivido a uma das experiências mais assustadoras de sua vida, mas a história estava longe de terminar. No dia seguinte, Carmen foi chamada à delegacia para dar um depoimento mais detalhado. Lá, soube que Roberto havia sido preso tentando fugir do país. Durante a investigação de sua casa e escritório, a polícia encontrou evidências de uma operação muito maior do que Carmen imaginava. Roberto não estava apenas desviando recursos do centro de conservação. Ele estava envolvido em um esquema de tráfico de animais silvestres, vendendo filhotes de leões e outros felinos para colecionadores particulares no exterior. Sua denúncia inicial foi a ponta do iceberg, explicou o delegado. Roberto comandava uma operação que movimentava milhões de reais por ano. Quando a senhora começou a investigar, ele ficou desesperado e decidiu tentar intimidá-la de forma extrema. "E os outros funcionários do centro?" perguntou Carmen. "Vários estavam envolvidos. Já prendemos 5 pessoas e outras 3 estão sendo investigadas. O centro de conservação vai precisar de uma nova administração completa." Carmen saiu da delegacia com sentimentos mistos. Por um lado, estava aliviada por ter sobrevivido e por ver que Roberto seria punido. Por outro lado, estava triste ao saber que uma instituição onde havia trabalhado por tanto tempo estava envolvida em atividades criminosas. 2 semanas depois, Carmen recebeu uma visita inesperada. O secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal estava à sua porta. "Dona Carmen, preciso falar com a senhora sobre uma proposta." "Pode entrar, Dr. Augusto. O que posso fazer pelo senhor?" "Na verdade, é o que nós podemos fazer pela senhora. O Centro de Conservação precisa de uma nova direção, alguém em quem possamos confiar completamente. Gostaria de convidá-la para assumir o cargo de diretora." Carmen ficou surpresa com a proposta. "Dr. Augusto, eu tenho 68 anos e já estou aposentada." "Justamente por isso, a senhora tem a experiência necessária e não tem nada a ganhar pessoalmente com o cargo. Além disso, foi sua coragem que expôs todo o esquema criminoso. Os animais precisam de alguém como a senhora cuidando deles." Carmen pensou por alguns instantes. Ela havia se aposentado com planos de descansar, cuidar de sua pequena horta e talvez viajar para visitar parentes distantes. Mas a proposta mexia com seu coração. "Posso ter alguns dias para pensar?" "Claro, mas esperamos que a senhora aceite. Não conhecemos ninguém mais qualificado para o cargo." Naquela noite, Carmen visitou o centro de conservação pela primeira vez desde sua aposentadoria. O lugar estava quase vazio, com apenas alguns funcionários que não estavam envolvidos no esquema de Roberto, cuidando dos animais. Ela caminhou até o recinto onde Bruno e os outros leões estavam. Quando a viram, alguns se aproximaram das grades, como se a reconhecessem. "Oi, meninos", ela disse suavemente. "Como vocês estão se sentindo depois da nossa aventura?" Bruno encostou o focinho na grade e Carmen estendeu a mão para tocá-lo levemente. "Vocês sabem, não sabem?" Ela continuou. "Vocês sabem que me ajudaram naquele dia. De alguma forma,
Vocês entenderam que eu precisava de proteção. Carmen ficou ali por mais de 1 hora, observando os animais e pensando sobre a proposta que havia recebido. Aos poucos, sua decisão foi ficando clara. No dia seguinte, ela ligou para o secretário de Meio Ambiente. Doutor Augusto, é Carmen. Aceito o cargo, mas tenho algumas condições. Quais são elas? Quero total autonomia para reformular toda a estrutura do centro. Vamos demitir todos os funcionários envolvidos no esquema e contratar pessoas novas. Quero aumentar os investimentos em cuidados veterinários e melhorar as instalações. E quero criar um programa educativo para escolas, para ensinar as crianças sobre conservação. Perfeito. Pode contar com nosso apoio total. Carmen assumiu o cargo de diretora 1 mês depois. Sua primeira ação foi reunir toda a equipe nova e deixar claro qual seria a filosofia do centro a partir daquele momento. Este lugar não é um negócio, ela disse para os funcionários. É um santuário. Cada animal aqui é um ser que merece respeito, cuidado e dignidade. Nossa função não é lucrar com eles, mas protegê-los e, quando possível, devolvê-los à natureza. Nos meses seguintes, Carmen transformou completamente o centro de conservação. Ela utilizou sua vasta experiência e sua rede de contatos para trazer os melhores veterinários e biólogos da região. As instalações foram reformadas para proporcionar mais conforto aos animais. O programa educativo que ela criou se tornou um sucesso. Todos os dias, grupos de estudantes visitavam o centro para aprender sobre conservação e respeito aos animais. Carmen fazia questão de acompanhar pessoalmente muitas dessas visitas. Estes leões não são bichinhos de estimação, ela explicava para as crianças. Eles são animais selvagens que, por diferentes razões, não podem viver na natureza. Nossa responsabilidade é garantir que tenham uma vida digna e, sempre que possível, trabalhar para que suas espécies continuem existindo. 6 meses após assumir a direção, Carmen recebeu uma ligação que a deixou muito emocionada. Dona Carmen, aqui é o Dr. Fernando, do Zoológico de São Paulo. Tenho uma notícia ótima para a senhora. Conte-me, doutor. Conseguimos encontrar uma reserva na África do Sul que está disposta a receber 3 dos leões que estão no seu centro. Eles poderão viver em semi-liberdade, num ambiente muito mais próximo do natural. Carmen sentiu os olhos se encherem de lágrimas. É sério? Eles realmente podem ser transferidos para lá? Sim. O processo vai levar alguns meses para ser finalizado, mas a reserva tem excelente reputação e condições ideais para receber os animais. Carmen desligou o telefone e correu até o recinto dos leões. Bruno estava deitado na sombra, observando tranquilamente o movimento ao redor. Oi, meu menino, ela disse. Tenho uma novidade maravilhosa para você. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A transferência dos leões para a África do Sul aconteceu 8 meses depois. Carmen acompanhou pessoalmente todo o processo, desde os exames veterinários até o embarque no avião especial que os levaria para o novo lar. Vai ser difícil me despedir de vocês, ela disse para Bruno na véspera da viagem. Mas sei que vocês vão ser muito mais felizes lá. O dia da partida foi emocionante para toda a equipe do centro. Carmen havia se apegado profundamente aos animais, especialmente àqueles que a haviam protegido naquele dia terrível em sua casa. Eles vão ter vidas melhores, disse Maria, uma das veterinárias que Carmen havia contratado. A senhora fez a coisa certa. Espero que sim. Eles merecem isso depois de tudo que passaram. 3 meses depois da partida dos leões, Carmen recebeu fotos e vídeos da reserva na África do Sul. Bruno e os outros estavam claramente adaptados ao novo ambiente, caminhando livremente por uma área de mais de 1000 hectares. Olha só como eles estão. Carmen mostrou as imagens para Maria. Parecem completamente diferentes, mais livres, mais felizes. A senhora deveria se orgulhar. Não foi só a vida deles que mudou. O centro inteiro está transformado. Era verdade. Sob a direção de Carmen, o Centro de Conservação havia se tornado referência nacional em cuidados com animais silvestres.
Eles haviam recebido vários prêmios por suas práticas inovadoras e por seu programa educativo. Mas para Carmen, a maior recompensa não eram os prêmios ou o reconhecimento público. Era saber que havia transformado uma experiência traumática em algo positivo para centenas de animais. 1 ano e meio depois do incidente em sua casa, Carmen estava em seu escritório quando recebeu uma visita especial. Era Dr. Augusto, o secretário de Meio Ambiente, acompanhado de uma comitiva do governo federal. Dona Carmen, vim aqui para fazer um convite oficial, disse Dr. Augusto. O governo federal quer convidá-la para coordenar um programa nacional de conservação de felinos silvestres. Carmen ficou surpresa com a proposta. Um programa nacional? Sim, baseado no sucesso do trabalho que a senhora desenvolveu aqui, queremos expandir esse modelo para todo o país. A senhora seria responsável por supervisionar centros de conservação em todos os estados, estabelecer padrões de cuidado e criar programas educativos padronizados. É uma responsabilidade muito grande, Carmen respondeu. Por isso mesmo estamos oferecendo para a senhora. Não conhecemos ninguém mais qualificado no país. Carmen pediu alguns dias para pensar na proposta. Naquela noite, ela fez algo que não fazia há muito tempo. Visitou sua antiga casa na estrada do Jardim Botânico. O lugar estava exatamente como ela o havia deixado. Carmen caminhou pelo quintal, onde os leões haviam passado aquelas horas tensas. Era difícil acreditar que tudo aquilo realmente havia acontecido. Ela se sentou na varanda e observou o pôr do sol, pensando em tudo que havia mudado em sua vida desde aquele dia. Havia começado como uma tentativa de vingança de Roberto contra ela, mas havia se transformado numa oportunidade de fazer algo muito maior. Aos 69 anos, Carmen havia descoberto um novo propósito em sua vida. Não era mais apenas uma veterinária aposentada cuidando de sua horta. Era alguém que podia fazer a diferença na vida de milhares de animais em todo o país. No dia seguinte, ela ligou para Dr. Augusto. Aceito o cargo, mas tenho uma condição. Qual é? Quero manter minha base aqui no centro de Brasília. Posso viajar para supervisionar outros centros, mas este lugar se tornou especial para mim. Foi aqui que tudo começou. Perfeito, pode ser exatamente assim. Carmen assumiu o novo cargo 6 meses depois. Sua primeira ação foi visitar todos os centros de conservação do país, avaliando suas condições e identificando problemas. O que encontrou a deixou indignada. Muitos centros estavam em condições precárias, com animais mal cuidados e funcionários sem treinamento adequado. Em alguns casos, ela descobriu evidências de novos esquemas de corrupção e tráfico de animais. Temos muito trabalho pela frente, ela disse para sua nova equipe. Vamos ter que reformular completamente o Sistema Nacional de Conservação. Durante os 2 anos seguintes, Carmen trabalhou incansavelmente para transformar a conservação de felinos silvestres no Brasil. Ela demitiu funcionários corruptos, fechou centros inadequados, abriu novos centros com padrões elevados e treinou centenas de profissionais. Seu programa educativo foi implementado em escolas de todo o país. Milhares de crianças aprenderam sobre a importância de proteger os animais silvestres e seus habitats. Carmen também criou uma parceria internacional com reservas na África e na Ásia, permitindo que animais nascidos em cativeiro no Brasil fossem transferidos para ambientes mais naturais em outros países. O que a senhora conseguiu é extraordinário, disse Dr. Augusto numa cerimônia de premiação. Em apenas 2 anos, o Brasil se tornou referência mundial em conservação de felinos. Carmen se sentia realizada, mas sabia que ainda havia muito a fazer. Aos 71 anos, ela continuava viajando pelo país, supervisionando centros e trabalhando para melhorar a vida dos animais. Um dia, enquanto visitava um centro no Pantanal, Carmen recebeu uma ligação que a deixou muito emocionada. Dona Carmen, aqui é o Dr. Fernando de São Paulo. Tenho uma notícia incrível. Conte-me. Bruno se reproduziu. A reserva na África do Sul nos informou que ele se tornou pai de 2 filhotes saudáveis. Carmen sentiu lágrimas de alegria rolarem pelo rosto. É sério? Bruno é papai? Sim. E não é só isso. Bela também está grávida. Vamos ter mais leõezinhos nascendo em breve.
Carmen desligou o telefone e olhou para o céu, sussurrando uma oração de gratidão. Os animais que haviam participado daquele dia terrível em sua casa agora estavam vivendo vidas plenas e contribuindo para a preservação de sua espécie. Naquela noite, Carmen escreveu uma carta que nunca enviaria, mas que precisava escrever. Caro Bruno, hoje soube que você se tornou papai, e meu coração ficou cheio de alegria. Lembra daquele dia em que você e seus amigos apareceram no meu quintal? Na época, eu pensei que ia ser o pior dia da minha vida. Estava com tanto medo. Mas agora entendo que aquele dia foi um presente. Não apenas porque me ensinou que sou mais corajosa do que imaginava, mas porque me mostrou um novo caminho. Por causa de vocês, eu descobri que ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Por causa de vocês, centenas de outros animais agora vivem em melhores condições. Por causa de vocês, milhares de crianças estão aprendendo a respeitar e proteger a natureza. Você e seus amigos não apenas me protegeram naquele dia, vocês me deram uma nova vida. Espero que você seja um papai maravilhoso, assim como foi um amigo leal. Seus filhotes terão a sorte de crescer livres como vocês merecem. Com amor e gratidão eterna, Titia Carmen. 3 anos depois de assumir o programa nacional, Carmen decidiu que era hora de se aposentar definitivamente. Aos 73 anos, ela havia cumprido sua missão de transformar a conservação de felinos no Brasil. Na cerimônia de despedida, centenas de pessoas estavam presentes: veterinários, biólogos, funcionários de centros de conservação, estudantes e autoridades governamentais. Carmen Oliveira transformou não apenas a vida de animais, mas a vida de todos nós, disse o ministro do Meio Ambiente. Ela nos ensinou que a idade é apenas um número e que nunca é tarde demais para fazer a diferença no mundo. Carmen subiu ao palco para fazer seu discurso de despedida. Ela olhou para a plateia e pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele dia assustador em sua casa. Quando eu era jovem, ela começou, eu pensava que sabia exatamente como minha vida seria. Estudaria veterinária, trabalharia com animais, me aposentaria e descansaria. Simples assim. Mas a vida tem planos diferentes para nós. Às vezes, aquilo que parece ser o nosso fim é, na verdade, o nosso novo começo. Às vezes, aquilo que nos assusta mais pode se transformar na nossa maior bênção. Carmen fez uma pausa e olhou para a foto de Bruno que estava projetada na tela atrás dela. Eu quero dedicar este momento a 6 amigos muito especiais. Eles me ensinaram que a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Eles me mostraram que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há uma forma de encontrar esperança. A plateia aplaudiu emocionada quando Carmen terminou seu discurso. Muitas pessoas tinham lágrimas nos olhos, tocadas pela história de superação e determinação. Depois da cerimônia, Carmen voltou para sua casa na estrada do Jardim Botânico. Ela havia vendido a propriedade anos antes, mas a nova proprietária, uma admiradora de seu trabalho, havia convidado Carmen para visitá-la sempre que quisesse. Carmen se sentou na mesma varanda onde havia passado aqueles momentos tensos com os leões. O lugar estava diferente, com novos móveis e decoração, mas a essência era a mesma. Obrigada, ela sussurrou para o vento. Obrigada por me darem a coragem de recomeçar. Naquele momento, Carmen se sentiu em paz consigo mesma. Havia transformado uma experiência traumática em uma força motriz para mudanças positivas. Havia provado que a idade não é um impedimento para fazer a diferença no mundo. Aos 73 anos, Carmen Oliveira não era mais apenas uma veterinária aposentada. Era uma mulher que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida quando muitos acreditavam que já era tarde demais para isso. E tudo havia começado naquele dia em que ela acordou com a casa cercada de leões. Fim da história. E você? O que achou da incrível jornada de Carmen? Conseguiu imaginar a coragem necessária para enfrentar uma situação assim? Conte-nos se já passou por algum momento que transformou completamente sua vida. Deixe seu comentário compartilhando sua experiência. Não esqueça de deixar seu like se a história tocou seu coração e se inscreva no canal
para não perder outras histórias emocionantes.